Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Manual da Insulina. Aqui eu mostro todas as características, as informações, as ações e também os problemas que o excesso da insulina causa na nossa saúde e ao nosso corpo. Eu sou Ale Assunção e o tema, o assunto deste episódio é diferença de diabetes tipo 1 e tipo 2. E ainda, por que milhões de pessoas estão sendo diagnosticadas e tratadas erradas? Por que pessoas com diabetes tipo 2 estão sendo tratadas da maneira errada? Muita gente simplesmente acha que diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o pâncreas não produz insulina, a glicose sobe e o tratamento é injetar insulina. E que diabetes tipo 2 o pâncreas também não produz insulina, aí a glicose sobe e a solução é injetar insulina. Porém, este ensinamento foi passado décadas atrás, onde a ciência não havia recursos necessários para comprovar na prática se essas afirmações eram verdadeiras. Contudo, os avanços da ciência hoje nos permitem entender e saber de verdade que esse negócio de ficar se furando 3, 4, 5 vezes por dia, ter episódios de hipoglicemia, ficar ganhando peso e sentir sem vontade, sem energia durante o dia todo, não é bem verdade. Existe um outro caminho. E é esse caminho que eu quero te mostrar hoje. Eu quero te mostrar a alternativa. Você vai ver na prática exatamente o que é diabetes tipo 1 e 2, a diferença e por que milhões de pessoas com diabetes tipo 2 estão sendo tratadas da maneira errada. Então, continue comigo. O problema é que décadas já se passaram desde que nos foi falado sobre diabetes tipo 1, tipo 2 e os tratamentos. A questão é que mesmo depois de décadas e de avanços na ciência, continuamos tratando as duas doenças da mesma forma. Um paciente com diabetes tipo 1 e um paciente com diabetes tipo 2 estão recebendo praticamente o mesmo tratamento. E este é um erro terrível. Você já vai entender por quê. Eu vou começar te explicando o que é diabetes tipo 1. Eu vou te mostrar nos detalhes o que é a doença tipo 1 e depois você vai comparar com a doença diabetes tipo 2 e vai ver que elas não são a mesma coisa. Vamos começar então, diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, ou também muitas vezes conhecido como diabetes infantil ou diabetes juvenil também, é conhecido assim porque atinge principalmente crianças e adolescentes, mas elas podem sim atingir pessoas de qualquer idade. Mas é que o diagnóstico mais frequente são em crianças e adolescentes. E a diabetes tipo 1 é apenas 10% de todos os casos de diabetes no mundo. Apenas 10%. Então, pessoas com diabetes tipo 1, sim, são a minoria. Diabetes tipo 1 é o resultado de quando o corpo, o pâncreas, não consegue mais produzir insulina suficiente ou qualquer insulina para tirar a glicose do sangue, para normalizar. Então, a glicose fica muito elevada. A principal função da insulina é exatamente esta: tirar a glicose do sangue, levar até as células e facilitar a absorção, a entrada dessa glicose nas células. Se o pâncreas não produz insulina, essa glicose vai permanecer muito elevada no sangue e causar diversos problemas. Porém, tem o seguinte: quanto mais carboidratos a pessoa comer, mais a glicose vai subir no sangue. Isso significa que mais insulina o pâncreas precisa produzir. A questão é que isso é o que o corpo menos tem: insulina. Logo, esta
é uma das principais razões pelas quais as pessoas com diabetes tipo 1 precisam ficar se furando várias e várias vezes durante o dia, porque elas comem o que faz a glicose ficar subindo no sangue, só que o pâncreas não tem insulina para baixar essa glicose, então precisa se furar. Sintomas da diabetes tipo 1. O que uma pessoa com diabetes tipo 1 pode experimentar, pode experienciar? O que ela vai sentir? Uma perda de peso rápida e inexplicável, vontade de urinar com frequência, sono, cansaço o dia todo, sem energia, muita sede e também coceiras nas partes íntimas, nos genitais. Diabetes tipo 1 tende a se desenvolver um pouco mais devagar nas pessoas adultas do que nas crianças e muitas vezes é confundida com diabetes tipo 2. Já já você vai entender o porquê. Ale, mas por que as células beta do pâncreas não produzem insulina? O que é conhecido até agora, o que já se tem certeza, é que é uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunológico, por alguma razão desconhecida, deu uma louca no sistema imunológico. O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa, tá? O nosso sistema de defesa contra bactérias, vírus, micróbios, contra as coisas ruins que querem fazer mal à nossa saúde. Então, por alguma razão, nossos anticorpos, nossos defensores atacam as células beta que produzem insulina, que ficam no pâncreas. Então, esse defeito praticamente aniquila, mata as células, então elas não produzem insulina. E o que causa esse defeito? Isso ainda não está claro. Até agora, os pesquisadores, os médicos, entendem que pode ser uma junção de uma mutação genética, ou defeito em algum gene, com algum gatilho, alguma coisa ambiental. Mas 100% certeza absoluta ainda não há. E como é feito o diagnóstico de diabetes tipo 1? Se você perceber algum dos sintomas que eu descrevi, você vai procurar um médico. Confere, estou certo? E o médico, para ter certeza do diagnóstico ou não, se é diabetes tipo 1 ou não, poderá pedir uma bateria de exames. Dentre eles, eu vou destacar 3 que são de extrema importância para ajudar no diagnóstico ou não de diabetes tipo 1. Um destes exames é o exame para verificar os anticorpos. Existem 5 principais anticorpos que estão relacionados com o desenvolvimento da diabetes tipo 1. Os anticorpos geralmente estão presentes anos antes do diagnóstico de diabetes tipo 1. E conforme a doença vai progredindo, vai avançando, não é incomum que mais de um desses anticorpos estejam presentes no exame. Quais são esses 5 anticorpos? O primeiro é o anticélula beta, sigla ICA. Esse anticorpo está presente em até 85% dos diagnósticos de diabetes tipo 1. O segundo anticorpo é o anti-insulina. A sigla é IAA. Está presente em até 60% dos diagnósticos de diabetes tipo 1 e em até 90% dos diagnósticos da doença em pacientes com até 15 anos de idade. Ou seja, este anticorpo é um forte indício de que esta criança, este adolescente, poderá sim ter diabetes tipo 1. Terceiro anticorpo, antitirosina fosfatase. A sigla IAF.
2. Este anticorpo está presente em até 80% dos casos de recém-diagnosticados pacientes com diabetes tipo 1. Quarto anticorpo, antiglutamato descarboxilase, a sigla anti-GAD. Este anticorpo está presente em até 70% dos casos de pacientes com diabetes tipo 1 e em até 50%, em até metade dos casos de diabetes tipo 1 com mais de 10 anos. O quinto e último anticorpo é um mais recente, pouca gente fala, não é dado o ênfase necessário, que é o antitransportador de zinco. A sigla é anti-ZNT8. Dos pacientes recém-diagnosticados, este anticorpo está presente em até 80% dos diagnósticos e em até 26% dos casos não tem nenhum dos anticorpos anteriores, só tem ele. E só ele pode ser o suficiente para desenvolver diabetes tipo 1. O zinco é um mineral, eu diria que bastante subestimado. Os profissionais da área de saúde, os nutricionistas, não dão o devido valor a este mineral, a importância que ele tem. Eu não vejo ninguém falando sobre este mineral. Em breve, aqui no canal, vai ter um vídeo exclusivo para falar somente sobre a importância do zinco. Uma prévia, só para você ter uma ideia da importância, a deficiência em zinco está relacionada a diabetes tipo 2. Pode ser um causador da diabetes tipo 2. E o transportador do zinco da diabetes tipo 1. Percebe como este mineral é de extrema importância e não é falado, não é divulgado? Estes testes são exames de sangue para verificar anticorpo. Se um deles estiver presente, pode significar diabetes tipo 1 sim. Se tiver mais de um, as chances são ainda maiores. Vamos ao segundo exame para o diagnóstico de diabetes tipo 1. É o exame peptídeo C. Este é outro exame de sangue que um médico pode pedir para fazer o diagnóstico com precisão de diabetes tipo 1. O C-peptídeo é liberado ao mesmo tempo que a insulina. Cada molécula de insulina tem uma de peptídeo C. Porém, ela não influencia, não impacta nos níveis de glicose, apenas a insulina. Peptídeo C é um marcador importante de insulina, porque ele permanece por mais tempo na corrente sanguínea do que a insulina. Este exame é importante, por exemplo, para ajudar a diferenciar o diagnóstico de diabetes tipo 1 ou então do tipo 2, porque ele ajuda a identificar, por exemplo, se a pessoa tem resistência à insulina, no diagnóstico de episódios de hipoglicemia e na quantidade de insulina que está sendo secretada ou não pelo pâncreas após a remoção de um tumor, por exemplo, que é chamado de insulinoma. Terceiro exame para ajudar no diagnóstico de diabetes tipo 1. Cetonas. Existe o exame de cetona via urina, pelo hálito, mas este tem que ser o de cetonas, a quantidade de cetonas no sangue. Isso é extremamente importante, a quantidade de cetonas que está no sangue, não na urina, não no hálito, no sangue. As cetonas são produzidas pelo corpo a partir da gordura que está no próprio corpo, no tecido adiposo, nos adipócitos, e usadas como fonte de energia. Isso ajuda bastante no processo de emagrecimento. Esse processo chama-se cetose. Isso é ótimo, pois ajuda a pessoa a emagrecer. Se a pessoa tem diabetes e precisa emagrecer, as cetonas são grandes aliadas.
Porém, se a pessoa tem diabetes tipo 1, ela não tem muita insulina ou nenhuma. E isso pode ser perigoso. Porque muita cetona e muita glicose no sangue, sem a insulina, pode deixar o sangue mais ácido. Isso vai levar a um processo chamado cetoacidose diabética. Pode ser muito, muito perigoso. Este processo pode levar ao coma e à morte. Gente, não confunda. Cetose é um processo benéfico, ajuda no emagrecimento. Cetoacidose faz mal, leva ao coma, leva à morte. Por favor, não confundam esses dois processos. E qual é o tratamento para diabetes tipo 1? O tratamento convencional é aplicar ou injetar insulina através de caneta, seringa ou da bomba. Além disso, praticar exercícios físicos e cuidar da alimentação, da dieta. Quais são as complicações que uma pessoa com diabetes tipo 1 pode enfrentar? Algumas delas são parecidas com a diabetes tipo 2. Por exemplo, neuropatia, doenças renais, retinopatia, problema na visão, nos olhos, doenças no coração. Estas são as complicações a longo prazo, com o passar dos anos. Já a curto prazo, tem dois problemas principais. Os episódios de hipoglicemia e a cetoacidose. Agora, então, suponho que você tenha claro em mente o que é diabetes tipo 1. Já está claro, definido. O que é diabetes tipo 1, os sintomas, as causas, as complicações e o tratamento. Agora eu vou te explicar o que é diabetes tipo 2, para você tirar qualquer dúvida entre as duas, certo? Vamos começar. Diabetes tipo 2. Logo de cara eu já vou te falar a principal diferença e você vai entender. Diabetes tipo 2 é o pâncreas produzir muita insulina. Diabetes tipo 1, ele não produz. Na 2, ele produz demais. Calma, eu não tô louco, não tô inventando. Se você não assistiu o vídeo sobre genética em que eu explico se diabetes tipo 2 é causada ou não pela genética, em uma parte do vídeo eu falo sobre a produção de insulina. Eu vou deixar o link para você assistir, nesse linkzinho que está aparecendo, eu acho que é aqui ou aqui no cantinho, mas eu vou te dar um resumo, só um breve resumo para você entender. Depois você assiste com calma lá toda a explicação detalhada. Acompanha comigo. Este aqui é o estudo, na verdade não é o estudo completo, eu só vou mostrar uma parte do estudo aqui para este episódio não ficar muito longo. Completo você assiste no outro link, no outro vídeo. Este aqui é uma parte do estudo. Este gráfico significa cada quadrante ali é um grupo de pessoas, são 5 grupos de pessoas. Primeiro são pessoas normais, com peso normal, sem nenhum problema de glicose. O segundo grupo são pessoas normais, porém normal, sem nenhum problema de glicose, mas são obesas. O terceiro grupo de pessoas tem intolerância à glicose e são obesas. O grupo número 4 tem diabetes tipo 2, com o nível de glicose abaixo de 140 mg por decilitro. Já o quinto e último grupo são diabéticos tipo 2, com a glicose acima de 140 mg por decilitro. As bolinhas pretas preenchidas em preto ali significam os níveis de insulina. E as bolinhas em branco ou vazias significam o nível de glicose. Perceba o seguinte, da esquerda para a direita, então, a esquerda a pessoa normal, sem nenhum problema de glicose. No último quadrante, bem na direita, são pessoas com diabetes tipo 2, com a glicose acima de 140.
Então, perceba o seguinte: a pessoa lá na esquerda, o primeiro quadrante, pessoa normal, tem o nível de glicose e insulina baixos, ambos, além do nível normal em jejum em até 2 horas após se alimentar. São normais os níveis. Vá percebendo que conforme a pessoa vai tendo sobrepeso, intolerância à glicose, diabetes tipo 2, os níveis vão subindo. Olha onde estão as bolinhas do nível de insulina e glicose. Percebeu? Conforme a pessoa vai ficando doente, elas vão secretando mais insulina. É exatamente o que está descrito na linha sublinhada em verde ali. O pico, a secreção de insulina permanece elevada nos estágios mais avançados da doença do que nas pessoas normais. Este aqui é o segundo gráfico da pesquisa. Os mesmos pessoas, né? A mesma pesquisa. Em verde, está sublinhado ali, diz o seguinte: pacientes com diabetes tipo 2, com a glicose em jejum acima de 140 mg por decilitro, tem níveis de insulina 9 vezes mais alto do que os medidos em pessoas normais. Eu vou repetir. Pessoas com diabetes tipo 2, que têm mais de 140 mg por decilitro de glicose no sangue, secretam 9 vezes mais insulina do que uma pessoa normal. O gráfico está aí. Terceira parte. As conclusões abaixo do gráfico. Em azul, fiz uma tradução ao pé da letra, digamos assim, está ali na direita. Talvez, devido à produção excessiva de insulina no estado de jejum e não à incapacidade de secretar insulina suficiente em resposta a uma refeição. Ou seja, diabetes tipo 2 é o pâncreas produzir muita insulina, mesmo em jejum, e não produzir pouca insulina em resposta à alimentação. Está claro? E aí, o que achou? Eu não invento nada. Eu busco as informações, as pesquisas, os estudos científicos, médicos, o que já foi comprovado que funciona e o que também não funciona, e trago para você. Apenas divulgo as informações. Então, está claro, diabetes tipo 2 é ter muita insulina. E isso é muito surpreendente, não é? Porque foi nos falado que diabetes tipo 2, o pâncreas não produz insulina. Não é isso? Não foi isso que foi falado para você? Mas, na prática, não é isso que acontece. Você viu uma pessoa que tem diabetes tipo 2, com a glicemia acima de 140, produz 9 vezes mais insulina do que uma pessoa normal. E por quê que o pâncreas de uma pessoa com diabetes tipo 2 produz tanta insulina a mais? É muito simples. Para compensar o excesso de açúcar que essa pessoa come. Toda vez que você come, a glicose no sangue sobe. E o pâncreas libera insulina para pegar essa glicose e levar até as células. Assim, alimenta as células e a glicose fica normalizada no sangue. Este é o processo normal, facinho de entender, não tem nenhum problema. A questão é a seguinte: se você tem diabetes tipo 2, não funciona bem assim. Quando a insulina chega na célula com a glicose, ela chega para conversar com um receptor. Cada célula tem um receptor. Esse receptor é tipo uma antena, uma anteninha, que está ali para conversar, para sinalizar a insulina, para receber essa glicose e absorver.
Só que quando a insulina chega com essa glicose, ele não aceita a glicose. Por que ele não vai aceitar a glicose? Porque a célula já tem, ela está cheia de glicose. Então, ela não precisa de mais. E como isso aconteceu? Por quê? Como ela já tem glicose? Para explicar, também é simples. Há quantos anos você vem comendo açúcar? Quantas vezes por dia você come açúcar? Se você come açúcar e não dá tempo para as células usarem essa glicose como energia, elas não têm outra opção. Elas vão acumulando, elas vão armazenando essa glicose. Porém, vai chegar uma hora que não tem mais espaço, elas já estão cheias. Então, elas mandam o sinal para o receptor. Ó, bloqueia a entrada, não deixa mais a glicose entrar, porque não tem mais espaço. Então, a próxima vez que a insulina chegar com a glicose do sangue, o receptor vai estar bloqueado, vai estar fechado. Ó, aqui não. A dona célula aqui não quer mais, ela não precisa, ela está cheia. E este processo chama-se resistência à insulina. Você sabe o que isso significa? Quer dizer o seguinte, que da próxima vez que você comer açúcar e fizer a glicose subir no sangue, o pâncreas vai precisar liberar mais insulina para tentar quebrar essa resistência do receptor, da célula. E qual o problema com isso? O problema é que toda vez que você comer açúcar, subir a glicose, o pâncreas vai precisar liberar mais e mais insulina, porque as células vão ficando cada vez mais resistentes. E esse ciclo continua, é um ciclo doentio. Muito açúcar, glicose sobe no sangue, muita insulina, mais resistência. E esse ciclo continua. É possível que o pâncreas pare de produzir insulina? Sim, é possível. Se você repetir esse ciclo por anos, não tenha dúvida, uma hora ou outra o pâncreas não vai aguentar, as células beta vão morrer, vão ficar exaustas e não vai ter insulina. Aí você vai precisar injetar, aplicar a insulina. Não vai ter outra alternativa. Então, significa que o pâncreas não produz insulina e eu estou errado. Calma. O pâncreas só vai parar de produzir insulina se você não tratar a resistência. Se você não tratar a resistência, o pâncreas vai ficar produzindo mais e mais insulina até se esgotar. Pensa um instantinho comigo. Não seria mais inteligente e mais saudável você dar tempo para as suas células usarem essa glicose, se livrarem desse açúcar em excesso? Mas ao invés disso, você continua comendo açúcar. O problema é que quando você for no médico, a glicose vai estar nas alturas. E o que o médico vai fazer? Vai olhar teu exame. Glicose e hemoglobina A elevados. O pâncreas não está produzindo insulina. Vai receitar uma pilha de medicamentos, dependendo do caso, até mesmo insulina. Se a glicose está alta no sangue, está elevada, é porque não tem insulina, certo? Não, está errado. Tem muita glicose porque tem muita insulina. Tenha isso claro. O tratamento correto tem que ser para diminuir a resistência e não tirar a glicose do sangue. A glicose do sangue é um sintoma. A doença é a resistência. Trate a doença que o sintoma vai melhorar. Mas se você ficar insistindo em melhorar um sintoma, a doença de verdade vai piorar. Quem tem diabetes tipo 2 tem dois problemas principais.
muita glicose e muita insulina em todo o corpo. No corpo? Sim. Os medicamentos e até mesmo a insulina tiraram a glicose do sangue. Beleza. Mas eles tiraram a glicose, tiraram o açúcar do corpo? Não. Eles não fazem isso. Como as células estão tão resistentes a ponto de não receber mais glicose, eles são obrigados a levar para outros lugares. Eles não podem deixar no sangue. Eles vão para outros lugares. Por exemplo, olhos, rins, fígado, pâncreas, coração. E, depois de um tempo, algumas doenças aparecem. Retinopatia, né, problema na visão, a visão embaçada, visão noturna, a cegueira noturna. Nefropatia, problema nos rins, os rins não filtram direito o sangue. Gordura no pâncreas, gordura no fígado, problemas no coração, ataques cardíacos, doenças cardiovasculares. Você acha que isso é por acaso? Que é coincidência? Não, não é coincidência. É este excesso de insulina, de glicose, que os medicamentos e a insulina levaram para esses órgãos. E eles estão causando todos esses problemas. Eles estão impedindo o fluxo sanguíneo, estão impedindo que o sangue leve oxigênio e nutrientes para os olhos, para os rins, para as mãos e pés, causando a neuropatia, por exemplo. Em resumo, o corpo está apodrecendo de tanto açúcar e tanta insulina. Entendido o que é diabetes tipo 2? Ótimo. Qual a diferença da diabetes tipo 1 e a tipo 2, então? A principal diferença, e é importante que você perceba isso, tanto a diabetes tipo 1 quanto a diabetes tipo 2, o principal sintoma, que é a glicose elevada no sangue, é a mesma, é o mesmo sintoma, mas as causas são diferentes. Na diabetes tipo 1, essa glicose está elevada porque o pâncreas não produz insulina. Ponto. Diabetes tipo 2, a glicose está elevada porque o pâncreas produz muita insulina, por causa da resistência que as células criaram. São raízes diferentes que devem ser tratadas diferentes. Esta é a principal diferença das duas. O problema é que milhares, milhões de pessoas estão sendo tratadas. Tem diabetes tipo 2, mas estão sendo tratadas como diabetes tipo 1. Elas estão se injetando insulina. Quem precisa de insulina é diabetes tipo 1, não é tipo 2. Se o médico olhar apenas o exame de hemoglobina e glicose, vai ver que elas estão elevadas e vai prescrever pilhas de medicamentos ou até mesmo insulina. Isso não é o bastante, não é o correto. Este é um erro gravíssimo. Este erro pode custar a saúde do paciente. É preciso descobrir por que essa glicose está elevada no sangue. Se ela está alta porque o pâncreas não produz insulina, ótimo. Receita, insulina. E o paciente aplica insulina. Ponto. Por outro lado, se essa glicose está alta no sangue porque as células estão resistentes, aplicar insulina vai piorar a doença. E é nesse ponto que vai ouvir aquela famosa frase: diabetes tipo 2 é crônica e progressiva. O que podemos fazer? Tá errado isso aí. A doença está progredindo porque o tratamento está errado. Você consegue imaginar a quantidade de pessoas que diariamente se injetam 3, 4, 5 vezes de insulina por dia, que tem diabetes tipo 2
que elas já têm muita insulina. Elas não precisariam estar passando por esse sofrimento. Estão agravando a doença dia após dia. Elas estão sendo enganadas. Esse diagnóstico errado está custando a saúde destas pessoas. Você consegue perceber agora a importância dos outros exames? Consegue perceber a importância de entender a causa de um simples sintoma? O sintoma é o mesmo nas duas doenças, porém a causa é diferente. Logo, o tratamento é diferente. Verificar o nível de glicose e hemoglobina no sangue serve apenas para diagnosticar um sintoma, que é a quantidade de glicose no sangue. Se está elevada, descubra por que está elevada. Tomar pilhas de medicamentos de insulina com base apenas nesse exame é um erro. Diabetes tipo 2 pode ser tratada, pode ser revertida em meses, se tratada da maneira correta, através da alimentação e exercícios. Diabetes tipo 1, as pessoas precisam injetar insulina mesmo quando não comem. Porém, se comerem os alimentos certos, a quantidade de aplicações, de injeções de insulina pode ser reduzida também. Fazer os exercícios corretos ajuda na sensibilidade à insulina também. Vamos fechar o vídeo? Vamos lá. Resumão: diabetes tipo 1. As pessoas não têm insulina, o pâncreas não produz, ou seja, elas precisam injetar insulina. Por outro lado, diabetes tipo 2, elas já têm muita insulina. Na verdade, 9 vezes mais insulina. Ou seja, elas não precisam injetar insulina. Muita insulina no sangue, no corpo, faz mal, e pouca insulina também faz mal. É preciso ter um nível saudável. O principal sintoma das duas doenças é o mesmo, ter muita glicose no sangue. Porém, é de extrema importância descobrir por que ele está elevado. Sair se entupindo de medicamentos e se aplicando insulina não é o melhor caminho. Muito obrigado por ter me assistido, por ter me acompanhado, pela sua paciência. Se ficou com dúvida, escreva nos comentários aqui abaixo. Se tem sugestões para os próximos episódios, escreva aqui abaixo. Gostou? Deixa aquele joinha que ajuda a divulgar este material. Não gostou? Comenta o que você achou, não tem problema. Então, obrigado e até o próximo conteúdo.